Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje vou explicar um filme de fantasia chamado The War, Guerra dos Dragões. Em algum lugar da cidade de Los Angeles, a polícia está examinando uma trilha gigantesca que apareceu de repente. Aparentemente, ela foi causada por uma criatura também gigantesca. Ethan é um repórter que está lá para investigar a situação. Porém, os agentes do governo se recusam a responder quaisquer perguntas e simplesmente o mandam sair dali. No entanto, o homem percebe algo estranho quando olha para o campo e vê algo parecido com uma escala de algum tipo de réptil. Aparentemente, Ethan já tinha visto isso quando era criança, e depois do ocorrido ele começa a se lembrar das memórias daquele tempo. 15 anos atrás, Ethan foi a uma loja de antiguidades com seu pai que queria vender uma espécie de adaga para o dono da loja, que se chamava Jack. O então garoto olha tudo na loja enquanto caminha e vê uma caixa misteriosa que se destranca e abre sozinha após sentir sua presença. A caixa se abre e podemos ver uma escala gigante que acaba enviando uma energia azul para dentro do garoto. Ao presenciar o ocorrido, o dono da loja começa a infartar. O pai de Ethan quer chamar a ambulância, mas Jack manda o homem comprar um remédio na loja vizinha ao invés disso. O pai super responsável larga seu filho na loja sozinho com o homem e vai tentar comprar o tal remédio. Porém, acontece que Jack havia fingido tudo isso só para ficar sozinho com o garoto. Ele diz a Ethan que existem serpentes gigantes chamadas de Imugis, que vivem nos céus, e a cada 500 anos, uma dessas serpentes é premiada por suas boas ações e transformada em um dragão celestial. Entretanto, para isso acontecer, a criatura necessita de um objeto mágico chamado Yu-I-Ju. Ele também diz que a serpente do mal chamada Burak e seus seguidores tentaram por muito tempo roubar o tal objeto a fim de conseguir o poder supremo dos dragões celestiais e subjugar a humanidade. Além disso, 500 anos atrás, o paraíso decidiu esconder o objeto mágico, mandando-o para uma cidade na Coreia, que era protegida por seus melhores guerreiros, Haram e seu mestre Boshun. Porém, a serpente maligna ficou sabendo da localização deste item mágico. A esposa do senhor local deu à luz a uma menina chamada Narin, que por acaso era destinada a ser o recipiente do objeto mágico. Ela tinha uma marca de nascença com formato de dragão em seu ombro, e isso deixava claro que ela era o recipiente. Quando ela fizesse 20 anos de idade, o Yu-I-Ju se manifestaria dentro dela, e a serpente do mal apareceria mais uma vez. Narin rapidamente se torna uma mulher e começa a se apaixonar por Haram, que compartilha o sentimento também. O mestre leva Haram para conhecer a serpente gigante do bem que está destinada a se tornar um dragão celestial. O jovem olha para a criatura gigante e fica em choque enquanto ela mergulha nas águas do oceano. Boshun também deu ao homem um medalhão que apenas o protetor do Yu-I-Ju pode usar, e que também o protegerá de perigos quando sua vida estiver em risco. Um dia, a serpente maligna chega até a aldeia com todo o seu exército em busca da menina. O exército então começa a disparar inúmeras bombas contra as pessoas e casas, destruindo tudo o que está pela frente. Esse exército então consegue ceifar a vida de todos os homens um por um, já que ninguém ali era páreo para os dragões e muito menos para toda a magia que eles usavam. Eles capturam todas as mulheres e procuram a marca de nascença em cada uma delas. O exército logo chega à casa de Narin e mata seu pai bem na frente dela. Ao testemunhar a cena, a garota sai correndo desesperada e chora pela morte de seu pai. Um dos soldados rasga sua roupa e eles descobrem que a menina é o receptáculo do objeto mágico e a levam embora. Do nada, o mestre chega voando enquanto eles levavam a garota e luta contra o exército utilizando sua magia, o que dá a Haram a chance de salvar a garota. Os dois vão se esconder e o homem conta a Narin a verdade sobre o destino dela. O mestre voador consegue escapar da luta após ser ferido e encontra o medalhão de seu aprendiz caído no rio, porém o jovem não estava por perto. Ao invés de levar a garota para a serpente do bem, Haram acha melhor pegá-la e tentar fugir sem rumo pela floresta. Eventualmente, Burak, a serpente maligna, acaba os alcançando e começa a persegui-los. A criatura os encurrala na beira de um penhasco e os dois decidem então pular e ceifar suas próprias vidas. O filme corta para a loja.
Jack dá a Ethan um medalhão de protetor e revela que ele é na verdade a reencarnação de Bochum, e o menino é a reencarnação de Haram, o aprendiz que fez a escolha errada tentando fugir. Esta é a segunda chance deles de cumprir a profecia, porém o menino ainda tem que encontrar uma menina chamada Sarah, que também tem a marca de dragão, e levá-la para a grande caverna. De volta aos tempos atuais, Ethan consegue lembrar o nome da garota e pede para seu amigo e cinegrafista Bruce encontrá-la. Ele tem certeza que a garota tem algo a ver com as trilhas gigantes. Entretanto, o amigo diz a Ethan que eles precisam de informações mais específicas, pois provavelmente existem milhares de mulheres na cidade com esse mesmo nome. Enquanto isso, Sarah vê as notícias na TV sobre as trilhas gigantes e do nada fica preocupada com sua segurança, saindo correndo para casa sem nem olhar para a cara da amiga dela. Ela, inconscientemente, está a par desse perigo e tenta de tudo para se proteger. Até um livro sobre profecias antigas ela começa a ler. Sua amiga Brandy vai para a casa dela e fica em choque ao ver que Sarah pendurou diversos talismãs de papel nas paredes de casa para tentar afastar o mal. A menina tenta confortá-la, dizendo que tudo isso não se passam de coisas criadas pela imaginação dela. A menina começa a ter pesadelos e acorda no meio da noite. Uma dor intensa emana de sua marca de nascença. Ela então liga para a ambulância. Brandy tenta visitar sua amiga assim que descobre que ela está no hospital. Ao chegar lá, a enfermeira não permite que ela visite sua amiga, pois apenas a família da menina pode entrar por enquanto. Já que não pode visitar a amiga, Brandy vai à casa dela para buscar algumas roupas, mas de repente sente o chão tremer. A menina corre para fora da casa e ao ver a serpente gigante na frente dela, a mulher começa a gritar de medo. E quem não gritaria? Burak a ataca e a arremessa na piscina, deixando-a para morrer. Na manhã seguinte, Ethan recebe o relatório que dizia que uma mulher foi morta por algo que os vizinhos afirmam ser uma cobra gigante. Imediatamente, ele segue em direção ao local, com medo de que Sarah possa ter morrido. Ao chegar lá com Bruce, ele percebe que a garota não é quem ele estava procurando e fica sabendo pelo vizinho que ela foi levada para um hospital um pouco antes do ataque. Ele corre para o tal hospital a fim de encontrar a garota, mas é barrado pela mesma enfermeira, que diz a ele que Sarah foi colocada em quarentena por causa de um ferimento em seu ombro que pode espalhar infecções. Ethan procura outra maneira de entrar e encontra um médico que é um grande fã de seu trabalho como repórter. O homem o ajuda a encontrar a garota imediatamente. Ethan diz a ela que acredita no perigo que ela está sentindo e tenta explicar que eles devem deixar aquele lugar imediatamente, já que a serpente gigante está chegando. De repente, eles sentem todo o edifício tremer. A serpente conseguiu localizá-las de alguma forma e já está no hospital. O médico entra correndo e diz aos dois para saírem imediatamente, pois todos estão em perigo. Ethan leva a garota para a saída, enquanto o médico lentamente se revela como Jack. O homem estava cuidando deles pelas sombras desde o início. Eles correm para o estacionamento onde Bruce os esperava com o carro. Assim que vê o monstro aparecendo, Bruce pisa fundo e o monstro destrói tudo em seu caminho enquanto os persegue. Eles correm rapidamente para fora do hospital e conseguem escapar, deixando a criatura para trás no último instante. Durante o caminho, Bruce atropela alguém e para imediatamente. Entretanto, a pessoa que ele acabou de atropelar era na verdade um dos Minions de Burak e planeja levar Sarah até seu mestre. Os dois tentam impedir o general, mas nem os disparos de Bruce e nem os ataques de Ethan funcionam contra a armadura do cara. Felizmente, o homem é atropelado uma segunda vez por outro carro antes que a garota fosse sequestrada, e eles conseguem fugir rapidamente com a ajuda da motorista. Bruce infelizmente não foi junto, decidiu ficar por algum motivo. Os ataques contra a cidade chamam a atenção do governo e eles começam a suspeitar que Sarah seja a responsável pelo aparecimento do monstro. O líder da missão vê que pode ter que eliminar a garota se não for capaz de manter a situação sob controle, já que a criatura parece estar procurando por ela. A mulher que havia salvado os dois protagonistas os deixa ir embora depois de confirmar que não estão feridos e começa a se transformar de volta em Jack. O velho continua protegendo os jovens por trás das cortinas durante suas jornadas. Os dois agora estão numa praia e Sarah está confusa sobre tudo o que está acontecendo. Ela não entende as visões que continua tendo em seus sonhos e começa a achar que está ficando louca. A fim de descobrir a verdade por trás de seu passado, Ethan sugere pedir a ajuda para um professor de psicologia conhecido dele. O homem é especializado em extrair memórias reprimidas. O jovem promete
protegê-la e eles se beijam na praia. Porém, Ethan tem em mente que o destino da garota é a morte se ela for realmente o recipiente do objeto mágico. Um dos generais de Burak começa a convocar mais monstros e seguidores da serpente espalhados pelo mundo usando vários pergaminhos mágicos antigos. O governo consegue rastrear a localização da serpente gigante e envia forças especiais para exterminar a grande criatura. Eles entram na caverna do monstro e a criatura aparece bem na frente deles. Os homens saem correndo de medo e tentam atirar em Burak, porém seus disparos são inúteis. O exército da serpente chega pelo outro lado e deixa os soldados numa enrascada. O general de Burak usa sua magia e ceifa a vida de todos com apenas um golpe. Enquanto isso, o professor e amigo de Ethan está tentando extrair as memórias reprimidas de Sarah. De repente, a menina começa a ver memórias de sua infância e em seguida até mesmo sua vida passada como Narim. O retorno de suas memórias implicam no desenvolvimento de seus poderes espirituais, que envolvem a garota com uma energia brilhante que também a faz levitar. Ethan assiste a tudo em estado de choque. Sarah retorna à consciência, porém seus poderes chamaram a atenção de Burak, que chega rapidamente até a casa, fazendo com que eles tenham que fugir mais uma vez. Os dois pegam um carro e vão embora, enquanto a cobra gigante destrói a casa do psicólogo e toda a rua enquanto os persegue. Felizmente, eles conseguem despistar o monstro e Ethan liga para Bruce. Ele quer que seu amigo consiga um helicóptero, já que o chão não é a opção mais segura para eles. Os dois então se encontram com Bruce em um restaurante e ele lhes fornece alimentos e diz que o helicóptero está no topo do prédio da central de jornalismo. Entretanto, a serpente gigante consegue encontrá-los de novo e começa a destruir todo o edifício em sua busca pela garota. Eles correm para longe do prédio enquanto o monstro os persegue e antes de serem capturados pela serpente, alguns policiais efetuam disparos contra a criatura gigante e conseguem chamar sua atenção. Isso dá tempo suficiente para que os dois escapem por enquanto. Eles continuam correndo em direção ao prédio da central de jornalismo enquanto o monstro os persegue, destruindo tudo em seu caminho mais uma vez. Os dois correm para dentro do prédio da central de jornalismo e conseguem chegar ao telhado onde o helicóptero estava esperando por eles. A criatura então percebe onde eles estão e começa a escalar o prédio. O helicóptero tenta decolar, mas é agarrado pela serpente, forçando Ethan a pular com Sarah antes que ela destrua a aeronave. Do nada, nuvens escuras começam a cobrir o céu enquanto Burak comemora sua vitória e olha diretamente para o casal, planejando devorá-los para adquirir o poder dos céus. Felizmente, eles são salvos quando os militares chegam e começam a atirar contra a criatura com vários mísseis, dando-lhes a chance de escapar do prédio. A serpente tenta revidar e destrói vários helicópteros, porém o exército está com muito poder de fogo e conseguem derrubar a besta gigante. Eles continuam a atirar sem dó nem piedade enquanto a criatura grita de dor. Porém, o que eles não percebem é que um exército de dragões está se aproximando rapidamente da cidade. Os monstros atacam os helicópteros atirando várias bolas de fogo, fazendo as aeronaves abandonarem a missão. As tropas terrestres dos monstros também chegam e começam a lançar várias bombas contra a polícia. Os militares respondem com veículos blindados indo em direção às criaturas e seu exército das trevas, que é liderado pelo general da serpente. Os dois exércitos marcham para perto um do outro e começam uma grande batalha. Os tanques disparam contra o exército e começam a matar as criaturas, mas o inimigo ataca de volta, atirando várias bombas contra os veículos, causando muitos danos. Enquanto isso, Ethan e Sarah conseguem sair do prédio e são abordados por agentes do governo que afirmam estar ali para ajudá-los a fugir. Os agentes os levam para uma instalação subterrânea e o oficial revela que sabe sobre as lendas antigas. Ele planeja matar a garota para acabar com tudo isso, sem dar a mínima para o fato de que as criaturas voltarão daqui a 500 anos e que a serpente do mal talvez domine o mundo. Antes que o homem pudesse disparar a arma, o outro agente atira nele pelas costas ao perceber que para salvar a humanidade definitivamente, a menina tem que viver. Ele dá a eles as chaves do carro e diz a Ethan para proteger Sarah até que eles consigam salvar o mundo. Ethan tem a mesma ideia que sua vida passada teve. Ele quer fugir com a garota também, só que agora em direção ao México, ao invés de levá-la para a serpente do bem. Sarah, entretanto, demonstrando muita sensatez, afirma que isso seria inútil, porque Burak irá encontrá-la onde quer que ela vá.
Do nada, dragões atacam o carro deles com bolas de fogo, fazendo-os capotar. Ethan lentamente perde a consciência enquanto os monstros começam a rodeá-los. Quando Ethan acorda, ele percebe que está amarrado a um poste no deserto, cercado pelo exército das trevas. Eles levam a menina em direção a um altar e a amarram à mesa, preparando-a para ser devorada pela serpente maligna. O general e o exército gritam o nome de Burak enquanto abrem a porta que libera o monstro para devorar a menina. A serpente gigante se aproxima da mulher enquanto Sarah grita com medo ao ver a criatura. Ethan grita o nome de Sarah desesperadamente. Isso faz o medalhão em seu peito despertar, invocando trovões dos céus que geram grandes ondas de choque, atordoando todo o exército e os transformando em pó. A serpente gigante se recupera da explosão e os ataca furiosamente, jogando Ethan para longe da garota. Antes que possa devorar Sarah, a serpente do bem brota do chão e avança em direção à serpente do mal, derrubando-a contra o solo. A serpente do bem carrega Burak pela boca e a arremessa para longe do casal. Os dois monstros gigantes rugem um para o outro e Burak corre em direção à serpente do bem, mordendo seu pescoço e a arremessando contra o chão. Sarah percebe que deve cumprir seu destino, pois é a única maneira de acabar com tudo isso. Ela caminha em direção às serpentes e invoca o objeto mágico em seu corpo, que sai de dentro dela e fica flutuando nos ares. Burak tenta agarrar a esfera brilhante, mas Sarah a envia para o outro lado e a serpente do bem consegue engolir toda a energia. A serpente maligna vê isso e começa a atacar seu inimigo, mas a serpente do bem finalmente se transforma em um dragão celestial. Ele grita furiosamente e agarra Burak, jogando a serpente contra o chão. O monstro se recupera e começa a atacar o dragão mais uma vez, mas não é páreo para a criatura celestial e é arremessada mais uma vez. O dragão tenta voar em direção aos céus e Burak consegue agarrar sua cauda. Ele então se vira e pega a serpente pelo pescoço, jogando o monstro direto para baixo. O dragão então carrega uma imensa bola de fogo e a dispara dentro da boca de Burak, o que faz a serpente queimar por dentro e eventualmente virar pó. O dragão então voa de volta para Ethan e cospe o objeto mágico, o que faz com que o corpo de Sarah evapore e seja assimilado pelo objeto. O dragão celestial ruge em direção aos céus e agarra o objeto mágico. Em seguida, ele sai voando em direção aos céus e lentamente desaparece nas nuvens enquanto derrama lágrimas de simpatia pela perda de Ethan. Jack brota atrás do homem do nada depois de não ajudar em nada na batalha e diz a ele que fez a coisa certa, antes de desaparecer também indo para o outro mundo. Ethan se despede de seu mestre e começa a caminhar em direção ao deserto, se preparando para o novo futuro que ele criou para a humanidade. Obrigado por assistir, até o próximo!